Estamos começando mais um planejamento de trabalho nessa sexta-feira, entrando no segundo final de semana do ano de 2025. Nós temos o retorno da Bundesliga depois da paralisação, desse período de final de ano para início de ano. A 16ª rodada já traz para a gente Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, grande jogo, atual campeão da Alemanha, o Leverkusen, enfrenta o Dortmund, cotações extremamente parelhas. Além disso, temos Lazio e Como. A Lazio na parte de cima da tabela acabou de perder o Derby della Capitale para a Roma, obviamente isso ecoa durante todo o ano, como a gente já falou, da parte histórica dos clássicos, dos derbys, e é um jogo onde a Lazio precisa dar uma resposta, porém o mercado não está tão confiante assim. A Lazio com uma cotação de 1,75 contra a equipe do Como, que está lá embaixo na tabela e fora de casa só venceu uma partida. Por que será que essa cotação da Lazio está tão elevada? Vamos descobrir juntos? Além disso, temos outros jogos complementares e um jogo aqui interessante da FA Cup, o Aston Villa enfrentando o West Ham pela, se não me falha a memória, terceira rodada da FA Cup. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 10 de janeiro. Vamos começar o nosso planejamento na Alemanha às 16h30, jogo da 16ª rodada da Bundesliga, que retorna hoje, contra o Borussia Dortmund contra o Leverkusen. Cotações parelhas, jogo extremamente parelho, de duas equipes relativamente fortes, porém, temos aqui hoje talvez um respeito muito maior pela equipe do Bayer Leverkusen. Não só um respeito pelo título atual, mas também pela questão da entrega. O Leverkusen do Xabi Alonso tem entregado bastante o que promete, né? Não começou tão bem essa temporada, mas já vai se encaminhando de novo para ser o postulante à briga pelo título contra o Bayern de Munique. E o Borussia Dortmund ainda não entrou no eixo para essa briga, né? O Leipzig também ainda não conseguiu, o Borussia Dortmund não, então pelo visto o Bayern de Munique vai nadando ali, parece que de braçada, mas o Leverkusen já vai tentando encostar. As duas equipes com uma derrota para cada lado. O time do Dortmund dentro de casa, vamos falar um pouquinho mais sobre o PDF de apoio, né? Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. A gente tem aqui um Dortmund, uma campanha em casa praticamente aqui quase que beirando a perfeição, né? Foram 6 vitórias e 2 empates. 75% dos jogos ele saiu na frente, ele não falhou em marcar em nenhum jogo. E o Leverkusen também não perdeu nenhuma partida fora de casa, mas teve ali uma sequência de 3 empates. A gente poderia começar essa análise assim, de maneira bem básica, bem clichê, olhando para o Dortmund em casa, jogando muito bem, o Leverkusen fora de casa também tendo bons resultados. Só que se a gente não mergulhar mais fundo um pouquinho, a gente acaba ficando numa zona perigosa, né? Por quê? Porque o resultado no futebol ele pode ser construído de N formas, né? A gente pode ter uma equipe que goleia o jogo, beleza? De cabo a rabo. A gente pode ter uma equipe que domina o primeiro tempo e é dominada no segundo. A gente pode ter uma equipe que consegue um bom resultado depois de uma virada. Tudo isso são roteiros que passam para a gente informações. E a partir do momento que a gente quer ser um apostador, quer ser um trader, a gente tem que conhecer esses caminhos, esses roteiros, o que essa equipe costuma entregar. Por quê? Porque no meio do jogo a gente tem que tomar decisões. Se você não for um punter, que deixa correr até o final, ou que faz suas coberturas, etc., aqui ou ali, mas se você for um trader que busca se posicionar, comprar e vender posições em cima do que você está vendo na partida, tem vários caminhos que levam ao fim do jogo, né? Então, por exemplo, se eu falar para você que o Dortmund não perdeu nenhuma partida ainda no Signal Iduna Park, você vai vir todo oriçado para poder trabalhar a favor do Dortmund. Mas se eu falar para você que o Dortmund vem sofrendo gol em quase todos esses jogos e que quase todos esses jogos o Dortmund, ele em algum momento ele se complicou, aí já fica um pouco mais tenso, né? Então essa informação que eu gosto de levantar, o Dortmund, ele não é uma equipe confiável. Ele entrega no final, ele tem entregado no final. Na verdade você pode usar esse termo entregar de duas formas, né? Ele tem entregado gols aos adversários, ele tem entregado emoção, tem entregado entretenimento, mas ele também tem buscado, tem entregado resultado. Isso é verdade, né? É um dos times que mais pontuaram dentro de casa. Só que ele tem esse problema de, em alguns momentos na frente do placar, acabar cedendo empate. Ele tem momentos onde ele tem que virar partidas. Então, não é um Dortmund que passa uma confiança muito grande, tá bom? Vou pegar os últimos jogos do Dortmund aqui dentro de casa, só pra gente dar uma olhada. Olha só, o Dortmund jogou contra o Hoffenheim. Para quem não se lembra desse jogo, foi um jogo bem over, que o Dortmund acabou achando um gol no... Se não me falha a memória, esse gol foi próximo do intervalo, não sei se foi no final do primeiro tempo, foi início do segundo. E aí,
parecia que o Dortmund tinha todo o campo para contra-atacar. E tinha mesmo, porque o Hoffenheim partiu para cima. O que o Dortmund fez? Ao invés de ele aproveitar o contra-ataque, ele recuou. Ele protegeu a vantagem e acabou sendo punido. Ele chamou o Hoffenheim para cima e foi punido. Também teve uma derrota para o Barcelona num jogo bem pirotécnico. Também teve um empate aqui com o Bayern de Munique, num jogo onde ele estava na frente e tomou um gol do Musiala. Aí teve o 4-0 contra o Freiburg e teve um 2-1 contra o Leipzig, numa situação onde ele também sofreu gol. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Se você veio só enviesado pela performance do Dortmund em casa, saiba que ele é uma equipe que sofre gol com muita frequência e que pode estar atrás do placar em algum momento. Tá? O time do Leverkusen tem uma característica bem curiosa. Ele saiu na frente em todos os jogos, todos os 7 jogos que ele fez fora de casa. Isso quer dizer que ele vai sair na frente agora contra o Dortmund fora de casa? Não sei. Mas a frequência de vezes que isso aconteceu foi 100%, tá? Não falhou em marcar nenhum jogo, obviamente. Porém, também sofreu em várias situações, na maioria delas, a mesma quantidade também dos gols do Dortmund. A média de gols sofridos é um pouquinho maior porque o Dortmund teve um jogo a mais. Aproveitamentos muito parecidos de finalização. Gosto muito de ver isso, porque às vezes um time, ele não finaliza tanto no gol, mas o filho da mãe é muito efetivo. Ele finaliza 2 vezes e marca, a cada 2 vezes ele marca um gol. Isso aí acontece. Então toma um pouco de cuidado, né? São 2 equipes traiçoeiras. Primeiro tempo do Dortmund, apesar de ter mais vitórias, foi uma equipe que marcou menos gols do que o Leverkusen. É bem parecido, é verdade. O Leverkusen teve mais vitórias, então a gente pode ter aqui um primeiro tempo bem parelho. Vou voltar para cá para uma situação de correção de preço, tá? Não temos favorito especificamente, então não vou deixar um favorito, pode se complicar, mas essa correção de preço ela tem que ser feita se você é um trader com muita cautela, tá? Não quer dizer que você não vá tomar gol. Você pode tomar, faz parte do processo. Mas vê se esses gols que você não está tomando na correção de preço não é por teimosia sua. Porque muitas das vezes a gente olha só para o mercado, a gente cismou que a gente tomou uma posição boa e que essa posição já vai começar a mexer a nosso favor e a gente simplesmente ignora o que está acontecendo aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, e de repente quando você olha para cá, o jogo já está totalmente diferente, já era para você ter fechado, já era para você ter mudado, às vezes invertido a sua posição. E você está ali agarrado naquela posição porque você tem um ego deste tamanho. Trabalhar com ego é foda, é complicado. Então, calma, olha muito para o jogo. Provavelmente você vai conseguir encontrar suas respostas. No segundo tempo, falando em respostas, olha só. O time do Leverkusen tem uma queda de entrega, né? É um time que vence bem menos, marca metade dos gols que fez no primeiro tempo e acaba sofrendo um pouco mais. O Dortmund mantém-se um time muito ofensivo, né? Aumenta até inclusive um pouquinho mais de gols marcados e mantém a mesma média de gols sofridos, vitórias e derrotas. Tá? É um time constante, vamos dizer assim, tá? Mas ele gosta da emoção. Depois não diga que eu não avisei, tá? 100% dos jogos do Dortmund com over 1,5, 100% dos jogos do Leverkusen com over 1,5. Então eu esperar 2 gols nesse jogo, acho que é chover no molhado. O mercado também deve colocar aqui uma cotação bem esmagada. É boa essa odd? Não é boa essa odd, tá? Se for pegar, tente pegar ao vivo. E aqui os momentos, ó. O Dortmund é uma equipe que acelera muito no final do primeiro tempo e no final do jogo, os últimos 30 minutos de jogo mais os acréscimos. E também sofre na metade do primeiro tempo e no final da partida. Aqui principalmente, né? O jogo do Hoffenheim ele sofreu justamente nesse final. O time do Leverkusen marca com muita frequência nos primeiros minutos do primeiro tempo, inclusive em todo o primeiro tempo, e sofre lá no finalzinho, e tem também marcado no meio do segundo tempo e sofrido na mesma quantidade de vezes do Dortmund. Isso aqui abre pra gente um precedente para trabalhar gol se o jogo estiver desempatado, porque as duas equipes sofrem com muita frequência no final e provavelmente não vão ser equipes aqui que vão se entregar. Provavelmente a gente vai ter aqui uma situação de partir para cima se estiver perdendo para tentar buscar o resultado. E aí, se não tivermos um comportamento mais covarde da equipe que está na frente do placar, pode ser interessante trabalhar gols. É por isso que eu sempre te aconselho a assistir o jogo. O Dortmund vou te falar o que aconteceu comigo numa situação errada que eu fiz. Eu considero errada porque eu poderia ter esperado um pouco mais. O jogo estava 0-0 entre Dortmund e Leverkusen, se não me falha a memória. Ou o jogo estava 1-0, acho que foi 1-0, tá? Nesse momento, eu trabalhei o over 2,5, buscando mais 2 gols. Era Dortmund e Hoffenheim. Foi aquele jogo ali que estava 1-1. Qual foi o meu erro aqui? Eu me posicionei logo depois do gol, porque eu imaginei que o Dortmund ia ter os contra-ataques e o Hoffenheim ia partir para cima. Uma dessas coisas aconteceu, que foi o Hoffenheim partir para cima. O Dortmund escolheu não contra-atacar. Ou provavelmente ele fez um contra-ataque e aquilo ali já me atiçou o gatilho para entrar. Só que eu podia ter esperado um pouco mais. E nessa de não esperar, eu entrei numa posição, o Dortmund recuou
se protegeu até o final, até tomou mais um gol, mas não teve o outro. Então eu precisava de 2 gols, né? Acabei ficando num prejuízo. Então qual que é o meu recado pra você? Aprenda com os erros. Eu acho que foi um erro meu, podia ter esperado um pouco mais. Se você vê o jogo desempatado, tá a fim de trabalhar gols, principalmente nesses últimos minutos, verifica se o time que tá na frente tá buscando contra-ataque, tá? Porque se ele escolheu recuar, a gente pode ter mais um gol, provavelmente, né? Que é a questão do jogo de empate, né? Ou até mesmo esse contra-ataque fulminante. Mas 2 gols já não é um cenário tão interessante. Ele pode até sair, mas no longo prazo você pode ter um pouco de dificuldade de ganhar dinheiro. Porque naquele momento que você entrou, o time que você esperava contra-atacar não estava contra-atacando, tá bom? Mas eu acho que é um jogo interessante para gols. E eu não duvido aqui de um ambas marcam, tá? Não duvido mesmo. Uma cotação não é boa, poderia ser um pouquinho mais elevada. Às 16h45, nós temos o jogo da Lazio com o Como. E agora eu quero entender com vocês por que cargas d'água a cotação da Lazio está 1,75 com o time do Como tendo apenas uma vitória fora da sua residência. E a Lazio venceu 6 dos 9 jogos que fez no seu estádio. Tô aqui olhando mesmo para a cotação e tentando entender, tá? Eu vou até buscar essa informação, deixa eu ver se tem alguma coisa falando sobre desfalque e tudo mais. Se a Lazio teve um jogador muito importante lesionado. Ó, o jogo contra a Roma, a Lazio teve um expulso. Quem foi? Foi o Castelhano. Ok. Vamos lá no PDF de apoio e vamos descer para ver o que o Castelhano está fazendo na Lazio. O Castellanos é o principal artilheiro da Lazio, viu? Tem sempre uma pegadinha. Se a gente não mergulhar mais fundo, a gente fica aquele negócio meio raso, né? Até porque eu venho aqui todo dia no YouTube e algumas pessoas podem achar que tipo, eu só gravo vídeo por gravar mesmo, vambora. Gente, eu trabalho nesses jogos, tá? Esse aqui é meu ganha-pão. Eu vivo do trade há muitos anos. Esse é o meu 13º ano nessa cachaça chamada trade, que é tudo dentro do mundo das apostas, né? E eu não venho aqui todos os dias para fazer conteúdo pro YouTube, porque se vocês prestarem atenção, o meu alcance no YouTube hoje é pequenininho, tá? Então vocês podem imaginar o que isso aí gera de receita. Mas isso daqui para mim é uma luz, porque gravar esse conteúdo, esse planejamento para vocês, que na verdade é o meu planejamento que a gente faz junto, me deixa inteirado para poder trabalhar no jogo. Então agora eu entendo por que o mercado já tá, tá bom, essa cotação ela pode ser um pouquinho mais alta sim. Por quê? Porque a Lazio perdeu o seu principal artilheiro, não é? Essa é a informação importante. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente deixou passar. Deixa eu ver. Ó, a Lazio teve algum cartão amarelo? Deixa eu ver se tem alguém que ficou... Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver junto aqui. Vamos lá, ó, Transfermarkt. Vou fazer junto com vocês, tá? Vou digitar aqui, ó, Lazio. Vamos olhar a Lazio. Lazio Série A. E aí a gente vai ver, eu acho que é times, tá? Então é times, squad, suspensões e lesões. Vamos ver quem que tá suspenso na Lazio. Nós temos Pedro, Patrick e Matias Vecino, tá? Esses são os 3 suspensos, além do Castellanos. Vamos voltar para cá, para o PDF de apoio, e tentar entender aonde entram esses jogadores. Ó, o Pedro, ele fez 3 gols nessa temporada até aqui. Então, a importância dele é boa. Apesar de ter jogado pouco, ele fez 3 gols. O Patrick, que é defensor, fez 1 gol só. E o Vecino, deixa eu ver se ele tá por aqui. Pelo visto, ele não era... Aqui, ó, Matias Vecino. Teve 1 gol e 1 assistência. Então, vamos listar aqui, ó, que esses 3 suspensos tiveram 3, 4, 5 gols e 2 assistências. E 1 assistência. Então, são, sim, lesões e ausências importantes. Podem voltar nesse jogo, é verdade, mas por enquanto são lesões e ausências importantes, tá? Então, a gente tem essa informação da Lazio aqui, essa ausência do Castellanos. Faz muita diferença? Pô, quem que é o segundo atacante? É o Matias Akanji, com 5 gols, e o Boulaye, é Boulaye Dia que fala? Boulaye Dia, que não é um jogador que jogou tanto como o Castellanos, né? Inclusive, deixa eu ver se a gente tem informação aqui das entradas desse jogador. Vou olhar aqui na escalação. Ele não deve ter jogado contra a Roma, muito provavelmente. Aqui, ó, ele entrou aos 46. Esse jogador, vou entrar no perfil dele aqui, ó, ele tem jogado com constância sim, mas ele não vem fazendo tão bons jogos, ó, as notas do SofaScore. Faz tempo que não faz um golzinho, ó. Aqui, ó. O último gol dele foi em novembro contra o Cagliari. Nesse jogo especificamente, a cotação era ali, de favoritismo da Lazio. Era mais ou menos esse jogo aí contra o... Oh, que legal! No jogo anterior, contra justamente o Como, que foi lá na casa do Como, onde a Lazio goleou por 5-1, o Boulaye deu 2 assistências. E sabe para quem ele deu assistência? Para o gol do Castellanos. E 1 para o gol do Patrick. Curioso, os 2, Patrick e Castellanos, não devem jogar. O Castellanos é quase certeza, né? Não sei que eu vi alguma coisa errada, mas o Patrick também é provavelmente uma lesão que não deve jogar. Então, olha que loucura, né? No jogo de ida contra o Como, que a Lazio goleou, o Pedro
que está lesionado, marcou. O Castelhanos, que está suspenso, marcou. O Patrick, que está lesionado, possivelmente lesionado, marcou. E o Boulaye, que deu 2 assistências. Então, talvez caia sobre ele, se ele for o titular, não sei se ele vai ser, mas cai sobre ele a responsabilidade, talvez, de tentar ser esse homem de referência da Lazio, tá? Outro jogador muito importante é o Nuno Tavares, com 8 assistências. Viu como é interessante o PDF de apoio? Te ajuda, cara. É bom ter, tá? E é um preço completamente irrisório. Se eu for pagar essa ferramenta em outros lugares, os caras vão querer te cobrar o olho da cara. Aqui custa, sabe quanto? R$5. Beleza? Você tem acesso ao PDF de mais de 150 competições. E você ainda ajuda na produção de conteúdo aqui do canal. Tá? É só se tornar membro, você ainda vai receber os vídeos do BDM com antecedência. Olha agora o Como. Como eu falei, o Como não saiu na frente em tantos jogos, somente em 10%. Sofreu gol em todas as partidas, média de quase 2 gols sofridos por jogo. Vem já entalado com a Lazio, né, depois de 5-1 sofrido lá na casa dele. E aí, nós temos uma Lazio realmente com desfalques importantes. Tá? Mas, sinceramente, para mim, um jogo para correção de preço. Dá pra gente pensar num trabalho contra o Como. E aí vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo. Lá vem o Theo de novo. Eu sei que você acha chato, mas ó, vai por mim, faz diferença. Vamos dar uma olhada aqui, ó, em como tem sido os jogos do Como. Eu sei que é uma piada, em como tem sido os jogos do Como, quando ele enfrenta times grandes e mais fortes fora de casa. Tá? O Como não está aqui na Copa Itália, então vai ser muito mais fácil achar os jogos. Ó, primeira rodada contra o Juventus, olha como jogou a equipe do Como, completamente recuada, com posse de bola de 42%. Primeiro tempo teve até um pouquinho mais, tá? Segundo jogo contra a Atalanta, aqui o Como já surpreendeu um dos candidatos ao título. Não tem barrinha de gráfico, mas o Como empatou o jogo, estava perdendo de 1-0, virou para 3-1 e depois tomou um gol do Lookman aqui, mas segurou o ataque. O principal jogador do time do Como foi o número 7, Strefeza. Depois, o Como enfrentou o Napoli fora de casa, e aí, como o Napoli já tem um estilo diferente, né, com o Antônio Conte, o Como teve mais posse de bola, principalmente porque o Napoli abriu o placar, ó, muito cedo. É o Como teve mais agressividade. Mas o Napoli no segundo tempo foi lá e conseguiu progredir para fazer 2 gols. Mas ainda assim o Como conseguiu empatar no primeiro tempo. Deixa eu ver se teve mais algum jogo que o Como jogou fora de casa contra algum time forte. Aqui, ó. Como e Inter. Mais uma vez, o time do Como não precisando de muita posse de bola. Aliás, não precisando não tendo muita posse de bola. E acabou perdendo para a Inter. A Inter foi marcar um gol somente no segundo tempo. Já contra equipes mais acessíveis, né? Venezia, dá para ver que o Como joga bola. Contra o Genoa, dá para ver que o Como escolhe jogar bola, vai para cima. Contra o Empoli, dá para ver que ele tem mais posse de bola, mesmo perdendo. Contra o Torino, ele jogou bem, ou seja, ele teve... Quando eu digo jogar bem, ele foi para cima, ele quis jogar. Deixa eu ver se teve mais algum aqui. Contra o Udinese, também deve ter jogado. Aqui contra o Cagliari jogou. Então, dá para perceber que contra equipes grandes ele simplesmente faz um jogo um pouco mais recuado, certo? Agora vamos entender como a Lazio joga dentro de casa. Só pra gente confirmar, tá? Não é aquela coisa de vai ser sempre assim, mas vamos confirmar como é que a Lazio tem jogado. Vou pegar a primeira rodada aqui da Lazio, que foi contra Torino? Não, foi contra o Venezia, ótimo. Principal destaque aqui já, ó. 1,40 de cotação, e a Lazio teve um início não muito bom e depois melhorou. Então o início foi surpreendido. Tá? Depois a Lazio jogou contra o Verona. Novamente, saiu na frente no início, mas não deu sinal, foi bem no início, e depois já tomou um empate. Aí teve que buscar mais um gol. Então, por enquanto, não é uma Lazio que passa tanta confiança. Vou usar só a Série A como parâmetro. Lazio e Empoli. De novo, a Lazio não começando tão bem assim, tomando gol no início, tendo que buscar a virada no final. E aqui contra o Genoa. Não começou bem e buscou um gol aqui depois. Lazio contra o Cagliari. Aqui a Lazio já começou bem, talvez não tenha dado tanto sinal para gol, mas tomou um empate e depois foi marcar no final. Lazio e Bolonha. Aqui a gente já teve uma Lazio tendo praticamente um domínio, mas aí teve o cartão vermelho para o Bolonha e a Lazio teve domínio maior ainda no restante do jogo, tá? Depois, deixa eu ver se teve mais algum jogo. A Atalanta não conta e tudo mais. Vamos voltar que eu quero fazer um comentário. Contra o Venezia, cotação de 1,40, saiu atrás, tomou gol. Contra o Verona, cotação de 1,55, saiu na frente, tomou um empate. Contra o Nice não conta, né? O Nice é
Liga Europa. Contra o Empoli, saiu atrás do placar, tomou gol, teve que buscar a virada. Contra o Genoa, não começou bem, mas não tomou gol. Contra o Cagliari, começou marcando, tomou um empate, teve que buscar no final. E contra o Bolonha, começou relativamente bem, mas teve um jogador a mais e aí ficou mais fácil. Então, além das lesões e da ausência do seu principal artilheiro Castellanos, nós temos uma informação que o Como joga mais recuado quando joga contra equipes mais favoritas e a Lazio não costuma começar tão bem. Por isso, temos que tomar um pouco de cuidado por aqui, tá? Última confirmação, vamos dar uma olhada no primeiro tempo da Lazio. E isso vai de encontro com o que a gente acabou de levantar. Olha só, a Lazio não tem números tão expressivos no primeiro tempo, porque apesar de ter mais vitórias, é uma equipe que teve o mesmo número de gols sofridos que o Como. Teve mais gols marcados? Bem mais. É bem melhor tecnicamente, ofensivamente também. Mas defensivamente tem deixado a desejar. Então não é um primeiro tempo legal da Lazio. Não costuma ser. Pode ser nesse jogo, por isso que eu falo para você assistir o jogo ao vivo. Pode. Mas não costuma ser um primeiro tempo tão bom da Lazio. No segundo tempo já é uma Lazio que corrige um pouquinho a defesa, ainda sofre, mas aumenta o número de gols marcados e passa a vencer bem mais. E aí o time do Como passa a sofrer mais gols, tá? É mais agressivo no ataque, mas passa a sofrer mais gols. Então, recapitulando tudo que a gente falou. De fato, o Como pode vir para jogar um jogo mais defensivo para tentar buscar um empate. Ele já surpreendeu grandes times na Itália, que foi a Atalanta, tá? Vencendo por 3-2, inclusive virando o jogo, a Atalanta saiu na frente. A Lazio vem sofrendo gol com frequência dentro de casa, tá? E nós temos uma Lazio que melhora no segundo tempo em relação à parte ofensiva, mas o Como também fica mais agressivo, então pode ser um segundo tempo mais over, tá? Não duvido aqui de uma Lazio tendo dificuldade como teve contra outros times menores, tá bom? Então você pode até cogitar aqui um favorito se complicando. Talvez ele vença, é provável que vença, mas as informações que a gente coletou da ausência do Castellanos, Patrick, Pedro e Vecino, se forem confirmadas, com o nosso atacante lá, que eu já me esqueci o nome, Bolaie, alguma coisa assim, se cair em cima dele a responsabilidade, assim como cai em cima do Zaccani, e se a Lazio de fato começar mal como vem começando, a gente pode ter um problema por aqui, esse favorito pode se complicar. Mas vamos colocar um tempero nessa análise aqui, que é momento. E o momento desse jogo é justamente um momento pós-derrota no derby da capital. E aí o time da Lazio vai ser cobrado. Então talvez o Como possa pagar esse papo. O que eu te aconselho? Não tome decisões ao vivo. Não acho que essa cotação da Lazio está errada. Ela tem fundamento. Ela poderia estar até mais alta. Pode haver oportunidade para se trabalhar a favor da Lazio, mas eu te aconselho a fazer isso ao vivo. Fechou? Não vamos mergulhar raso. Por mais que a Lazio ganhe de 7-0 esse jogo, ó. Que se dane, desde que eu consiga entender se essas informações fazem sentido pra mim ou não. Não adianta nada a Lazio começar uma merda de jogo e depois fazer 7-0. Se eu não tiver uma leitura para trabalhar a favor da Lazio, eu não vou pegar esses 7 gols, muito provavelmente. Então eu preciso de uma confiança. E eu já vou para esse jogo com uma desconfiança, tá? E eu vou ver se ela vai se confirmar ou não. Mas a gente já sabe das possíveis e prováveis ausências aqui da Lazio. Por isso eu até ficaria mais receoso para trabalhar gols, porque o Como pode tentar segurar o jogo. Potencial para gols desse jogo é a Lazio na frente. Aí sim, mesmo sem os seus atacantes, principalmente sem o Castellanos, nós temos um Como que vem para cima e pode deixar espaço. Fechou? Jogos complementares. Dá para fazer Raio Vallecano e Celta Vigo. Também um jogo, se você está aprendendo sobre trade, jogo interessante para correção de preço, jogo para você entender a movimentação de mercado. Aston Villa e West Ham, bom jogo também. Praticamente um jogo de Premier League dentro da FA Cup, terceira rodada. Vou deixar linkado aqui embaixo no link do Radar Esportivo. Deixo também o link aqui da minha parceira Betfair. Você deve ser recebido por e-mail, um e-mail da Betfair pedindo para você deixar o seu comentário, né, o seu feedback, pesquisa de satisfação. Essa é a hora de você colocar todos os seus problemas técnicos em pauta. É esse site aqui, ó. Eu já redigi várias coisas que vocês me mandaram, mas além de você comentar aqui embaixo no YouTube, você pode usar esse e-mail que eles enviaram para botar aqui, ó, seu feedback de todos os problemas técnicos, porque eles estão pedindo, por favor, nos dê o máximo de detalhes possível. Ou seja, os caras estão querendo entender onde é que está o problema para poder corrigir. Então, essa é a hora da gente também ajudar. Eu sei que criticar é bom pra caramba, né? Pô, os caras estão dificultando uma parte X, Y do meu processo de verificação, ótimo. Mas vamos tentar resolver e ajudar eles a resolver, porque se de fato eles conseguirem resolver todos os problemas técnicos, aí, meu amigo, pode ter certeza que vai ser um excelente local pra gente ficar trabalhando no longo prazo aqui no Brasil. Fechou? Então, te aconselho a responder essa pesquisa da Betfair, que não é uma pesquisa de satisfação, na minha opinião, é muito mais uma colheita de problemas para que
que eles possam resolver. Vou encaminhando também as novidades para vocês no canal do WhatsApp, do Telegram, do Instagram e tudo mais assim que eu tiver mais informações, tá bom? Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Espero você aqui no próximo BDM. Posso contar contigo? Link para você se tornar membro do canal tá aqui embaixo. Link para você se registrar na minha parceira Betfair tá aqui embaixo. Link do Radar Esportivo tá aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, não esquece e a gente se vê amanhã. Beijo no seu coração.